meus amigos, Andrei Gurgel do UX Lab aqui falando, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as tendências para 2020 no design. Pelo menos a minha visão bem particular, tá, sobre o tema. São tópicos que eu acho que deveriam ser discutidos ou que vão ser discutidos de qualquer forma pela evolução das coisas. Então vamos lá, o episódio de hoje é sobre 2020 e o design. Bom, o primeiro tópico que eu acho que a gente precisa falar mais a respeito, e eu acho que as empresas vão se despertar cada vez mais a respeito disso ao longo de 2020, é sobre o tema ética no design. Principalmente sobre estratégias de dark patterns que estão sendo usadas para converter vendas em cima de observações baseadas em estudos com seres humanos, com usuários, com pessoas. Isso é algo muito sério, muito sensível. Eu acho que as empresas vão acordar para isso mais em 2020 e eles vão, inclusive, assim, se comprometer com esse assunto muito mais do que é hoje. Hoje eu acho que as empresas negligenciam isso, mas isso tende a mudar em 2020. Eu acho que as coisas estão alcançando um nível assim tão sério que as empresas vão começar a se posicionar e vão começar a mostrar que sim, elas respeitam seus usuários a partir do design. Eu acho que isso vai acontecer, uma das coisas eu espero. Bom, outra coisa que eu vejo que está evoluindo muito, que vai continuar a evoluir em 2020, são os assistentes de voz, que recentemente chegaram ao Brasil, inclusive, como a Alexa e o Google. Eu acho que essas interfaces elas precisam melhorar, elas precisam evoluir muito ainda no sentido de interação mesmo de voz. Eu acho que isso está sendo evoluído nesse momento. Em 2020 a gente vai ver uma evolução muito grande. E eu acredito particularmente que a gente vai ver também um uso cada vez maior desses devices. E eu tenho algumas razões para acreditar nisso. Eu percebo que está chegando ao mercado uma nova geração de eletrodomésticos, máquinas de lavar, geladeiras, e elas são conectadas ou conectáveis a esses assistentes. Então acho que as pessoas vão encontrar modos de interagir com esses assistentes cada vez mais nas suas casas, seja para controlar luzes, seja para controlar, sei lá, máquina de lavar roupas. Então eu acho que isso vai ficar cada vez mais frequente e eu vejo como um tema muito sensível ao design de interação. Criar essas interações de forma adequada é um trabalho do design de interação. Então eu acho que isso vai acontecer muito em 2020 também. Um outro assunto que eu vejo como uma tendência para 2020 é a realidade mista, que eu já tratei aqui no canal no outro episódio. Esse é um assunto levantado pelo Satya Nadella naquele livro Aperte o F5 que eu comentei aqui no canal para vocês. Esse é um assunto que ele valoriza muito como sendo a tendência e eu tô com ele, assim, acredito muito que a realidade mista vai pegar mais do que a realidade virtual, aquela que fecha a visão do usuário, sabe, como é o caso do óculos do Facebook. Eu vejo como muito mais promissor a realidade mista, né, que mixa interação no mundo real. Então eu acredito que esse assunto vai ser cada vez mais falado. Em 2020 a gente vai ver uma evolução razoável desse assunto, porque vão chegar talvez novos devices ou vão ser anunciadas novas coisas, novidades nessa área. É um assunto também muito sensível ao designer, totalmente sensível ao designer, porque essas interações que a gente nem sabe como é que elas vão se dar direito ainda, vai ser papel do designer construí-las de uma forma adequada, de uma forma focada nos contextos e nas necessidades dos usuários. Bom, eu também vejo que os assistentes de vídeo, assim como os assistentes de voz, eles vão se tornar cada vez mais populares. Ainda são relativamente desconhecidos, mas eu acho que eles vão ficar muito populares agora em 2020, ou um pouco mais conhecidos. São assistentes que analisam imagens, através, por exemplo, de câmeras de segurança. Eles compreendem contextos, e aí eles podem criar alertas para os usuários. Por exemplo, sei lá, um cachorro está no meu jardim, eu não quero que tenha cachorro no meu jardim. Então, se minha câmera de segurança observar um cachorro e não o meu gato, por exemplo, ele cria um alerta para mim, informando que aquele problema está acontecendo. E muitas outras atividades, muitas outras interações podem ser criadas através dessa visão computacional. Eu acho que isso é um assunto que vai ser cada vez mais popular, assim como os assistentes de voz estão sendo. E quem sabe, em algum ponto, a gente tem assistentes de voz e de vídeo mixados numa única coisa, numa única interação. Eu acho que as coisas tendem a ter esse tipo de natureza. E acho que em 2020 a gente vai começar a ver isso cada vez mais. E nisso chegamos no último tópico que eu queria trazer aqui para vocês como uma tendência para o próximo ano, é exatamente essa conectividade. Eu acho que cada vez mais nós teremos
eletrodomésticos, equipamentos para colocar na casa, para tornar a casa inteligente, por exemplo, de uma forma muito mais presente esse ano, sabe? Objetos conectados à internet. Essa parte de automação residencial, não sei se vocês lembram, mas há pouquíssimos anos atrás era uma coisa assim que existiam empresas para fazer isso, né? Especificamente projetos de automação. Ainda existem, mas ela se popularizou muito nos últimos anos. E vai se popularizar ainda mais nesse ano de 2020. As pessoas vão comprar cada vez mais pequenos artefatos inteligentes para conectar com seus assistentes de voz. Isso vai acontecer muito esse ano. De uma forma muito fácil. Você vai comprar em qualquer lugar coisas conectadas a esses assistentes de voz. E isso vai ser cada vez mais comum. Portanto, conectividade, internet das coisas, eletrodomésticos ficando cada vez mais conectados. Eu acho que isso a gente vai ver muito agora no ano 2020. Vocês vão ver muitos equipamentos surgindo com essa possibilidade. Eu acho que as coisas estão caminhando bem por esse caminho aí. Tem mais alguma coisa que vocês veem para 2020, para os próximos anos? Comentem aqui. Valeu, muito obrigado por acompanhar o UX Lab ao longo desse ano. A gente se vê no próximo vídeo e no próximo ano talvez até nesse mesmo ano. A gente se vê de qualquer forma. Tchau, valeu!